Olá pessoal, estamos aqui de volta no estudo da fisiologia do exercício e hoje nós vamos abordar o tema sistema nervoso. O objetivo é caracterizar a estrutura e função do sistema nervoso e também sua relação dentro da atividade física. Vamos para a primeira slide. Toda atividade fisiológica do corpo humano pode ser influenciada pelo sistema nervoso. Os nervos provêm os circuitos através dos quais os impulsos elétricos são recebidos e enviados a praticamente todas as partes do corpo. O encéfalo atua como um computador, integrando todas as informações, selecionando uma resposta adequada e, em seguida, instruindo as partes do corpo envolvidas a realizarem a ação apropriada. Então, na verdade, fazendo uma comparação, o sistema nervoso é como, de fato, um computador. Nós vamos ter a entrada de informação, o processamento dessas informações e uma resposta, né, de acordo com o nosso objetivo e também com as nossas experiências adquiridas. Aí vamos passar próximo aí. Portanto, o sistema nervoso forma uma ligação vital, permitindo a comunicação e coordenação da interação entre os vários tecidos do organismo, assim como o mundo exterior. Então, o sistema nervoso, na verdade, ele abrange muita coisa. Ele é muito mais do que esta questão de comportamento, né? Ele envolve, por exemplo, quando ele fala o mundo exterior, a criança, desde o nascimento, ela já começa, através do movimento, a ter contato com esse mundo exterior e ter essas experiências. Então, o somatório dessas experiências vão ser importantes, como nós vamos verificar adiante, para a prática da atividade física. Vamos passar o próximo. Então, o sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, capacita o organismo a perceber as variações do meio, interno e externo, a difundir as modificações que essas variações produzem e a executar as respostas adequadas para que seja mantido o equilíbrio interno do corpo. Quando nós falamos lá na primeira aula em homeostase, seria a manutenção do ambiente interno, ela tem relação muito grande com o sistema nervoso e a manutenção da homeostase. Por quê? Verificamos também que quando nós saímos da homeostase, alguém tem que identificar, e a identificação é feita pelo sistema nervoso através de diversos receptores. Então, o sistema nervoso é que vai identificar essa mudança, ele vai interagir com o sistema endócrino e o sistema endócrino vai produzir determinados hormônios para que essa regulação seja executada, para que o nosso corpo volte ao homeostase. Então, o sistema nervoso é o agente primário na manutenção da homeostase. Falamos também, só relembrando, que na questão do estresse, por exemplo, o que é o estresse? O estresse nada mais é do que um estímulo. O nosso corpo, na maioria das vezes, tende a saber lidar com ele. Você tem um estímulo e a gente tem a manutenção da homeostase. Quando isso se torna muito frequente, nós não resistimos e surgem as patologias, as doenças. Vamos seguindo, então. Então, o sistema nervoso é o sistema que sente, pensa e que controla em nosso organismo. Para realizar essas funções, ele reúne as informações sensoriais vindas de todas as partes do corpo, oriundas de determinações neurais sensoriais especializadas da pele, dos tecidos profundos e dos olhos, dos ouvidos, do aparelho de equilíbrio e de outros sensores. E as transmite pelos nervos para a medula espinhal e o encéfalo. Então essa, na verdade, seria a entrada da informação, né? Como no computador, a informação entra e aí ela é processada e aí nós temos a resposta. Tá? Vamos seguir. Então vamos observar agora também, estudar um pouquinho a estrutura e função. Entre as funções do sistema nervoso relacionadas à atividade física, nós temos a regulação do ambiente interno, o equilíbrio dinâmico e todas essas regulações interrelacionadas. Vamos passando. Anatomicamente, isso já vem lá da fisiologia geral, só para a gente fazer uma revisão rápida aqui, né? O sistema nervoso pode ser dividido em duas partes principais,
o SNC, o Sistema Nervoso Central, e o Sistema Nervoso Periférico, o SNP. O SNC é a porção do sistema nervoso contida no crânio, encéfalo e na medula espinhal. Algumas respostas não chegam ao encéfalo, né? Elas vão até a medula espinhal e retornam, como por exemplo o chamado reflexo. O sistema nervoso periférico é constituído por células nervosas chamadas neurônios, localizadas fora do SNC. Então, o neurônio é a célula nervosa, lá, composta lá pelo dendrito, pelo corpo celular, pelo axônio e seus principais componentes, células de Schwann e outros. Vamos passando. Então, aí nós temos um esquema dessa organização do sistema nervoso. Então, temos lá em cima o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, né, corresponde ao encéfalo e à medula. Dentro do sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso autonômico ou autônomo e o sistema nervoso somático. Qual é a diferença do autônomo para o somático? Um é voluntário e o outro é involuntário. O sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, não depende da nossa vontade. E o sistema nervoso autônomo também se divide em simpático e parasimpático. Então, por exemplo, o nosso controle da frequência cardíaca. Nós não controlamos a frequência cardíaca, né? Então, é um exemplo do sistema nervoso autônomo. Porém, as nossas emoções, o nosso estado emocional influencia nessa frequência cardíaca. Então, assim, para você ver, né, o controle da frequência cardíaca basal, ou mesmo a frequência cardíaca de repouso, ela tem interferência no sistema nervoso. Se essa frequência, se a gente medir essa frequência, por exemplo, eu estou fazendo a aferição de manhã da basal, dá 80 batidas por minuto. Todo dia eu faço isso aí, 80, 80, 80. Um determinado dia ela vai para 85, no próximo dia ela continua 85, ela permanece alta por 2, 3 ou 4 dias, significa que alguma coisa está acontecendo no organismo e o sistema nervoso está sendo ativado, né? Então você percebe aí alguma alteração, uma falta de adaptação ou um nível de estresse maior. Isso também, a gente vai ver a seguir, é utilizado inclusive no controle do treinamento desportivo, para identificação de possível overtraining. Então é um exemplo da utilização da frequência cardíaca, que corresponde lá, nesse exemplo, ao sistema nervoso autônomo, que subdivide, como eu falei, em simpático e parasimpático. Então nós temos o sistema nervoso simpático, é aquele que estimula. O sistema nervoso parasimpático é aquele que contrapõe. Então, para que possa permanecer em homeostase, nós temos que ter um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Se o sistema simpático prevalece, a tendência é que nós tenhamos um nível de estresse. Tá? Então, seria essa a organização do sistema nervoso, só relembrando, e essa questão do sistema nervoso autônomo e sua relação com a prática da atividade física e o controle do estresse. Falando do estresse, um exemplo muito comum também é que no momento que essa frequência está mais alta, ou na basal, ou de repouso, às vezes determinadas pessoas começam a suar mais durante o dia. É um indicador, pode ser um indicador também do sistema nervoso, né, sem adaptação ou no nível de estresse. Pode passar. Então, só relembrando aí, nós temos aí o sistema sensorial e o sistema motor. Então, nós temos lá o receptor, os neurônios chamados de aferentes, são aqueles neurônios que recebem informação. Existe um processamento no sistema nervoso central, seria lá CPU do computador, e ele vai processar aquela informação e vai dar uma resposta, né, através dos neurônios eferentes. Então, seria uma resposta para meio interno e externo. Para o meio interno, do controle do ambiente interno, e também para o meio externo, né? Quando a gente fala nesse sistema nervoso, ele tem uma complexidade muito grande.
Por exemplo, uma coisa bem simples, né? Uma criança vai e ela vai ter uma poça de água e ela tem que pular por cima dessa água, chegar no outro lado lá. Vamos analisar uma coisa. Para que ela possa fazer essa transposição, primeiro, logicamente, ela vai saber que aquilo é água. Como é que ela soube disso? Porque ela tem experiência anterior. Todo mundo sabe o que é água? Sim, de fato todo mundo sabe. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Toda experiência que nós temos, ela é armazenada. Eu sei que aquilo é água e eu tenho que transpor aquela água. Eu vou fazer um salto, a criança vai efetuar um salto, que ela caia depois da água, e não muito depois da água, e nem na água. Então ela vai ter que fazer uma força tal, ela vai ter que calcular essa força, para que ela faça uma força suficiente para transpor a água e não ir muito além. Como é que ela aprende isso? Através das experiências pregressas, né? Experiências motoras, que ela vai ter lá na escola, na brincadeira. Então aquelas práticas, jogos, brincadeiras que parecem sem objetivo nenhum, elas são de muita importância dentro dessa questão do sistema nervoso. É ali que ela vai adquirir experiência. E vamos verificar em seguida que quanto mais experiência nós tivermos, melhor. Um exemplo bem prático disso a criança, por exemplo, nós aprendemos a andar de bicicleta, né, com 9 anos. Eu posso passar 10 anos sem pegar uma bicicleta, quando eu for andar de bicicleta, eu ainda sei andar de bicicleta. Então aquilo que nós aprendemos, né, pode ser 9, 10 anos, ainda fica na nossa memória, fica no sistema nervoso. Tá? Então nós temos a maior possibilidade de fazer aquela mesma atividade depois, ou atividades similares. Então isso é um exemplo da experiência adquirida através do sistema nervoso para o movimento humano. Vamos seguir, então. Entre as funções, já verificamos nas aulas anteriores, só relembrando, o controle do ambiente interno, a homeostase, a manutenção da homeostase, através da interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Né? Segue. Nós temos aí um processo que a gente chama de retroalimentação negativa. Esse processo de retroalimentação negativa é o processo pelo qual nós mantemos a homeostase. Vamos dar um exemplo aí. O indivíduo está lá correndo, ele vai, logicamente, produzir calor, produzir energia e produzir calor. Então ele segue correndo. Como ele produz calor, provavelmente ele vai ter, para que esse calor volte ao padrão normal, a temperatura, ele produz suor. Quando ele produz suor, ele perde líquido. Se ele perde líquido, ele sai da homeostase em relação ao líquido. Então vem a sensação de sede. Tá? Tem a sensação de sede para que ele possa fazer a ingestão de líquido. Quando ocorre a produção de suor, nós temos a sensação de sede. Então, na verdade, retroalimentação negativa é uma resposta contrária ao estímulo. Tá? Então, se eu tenho um estímulo, eu vou ter uma resposta contrária para que volte a homeostase. Vamos seguir. Nós temos o feedback positivo, né? Aquilo que nós falamos lá foi o feedback negativo, ou seja, uma resposta contrária. Né? Se eu estou numa sala aqui e eu entro, a ter muita luz, eu vou e desligo a luz. Né? Seria um exemplo do negativo. O feedback positivo seria o aumento do estímulo original. Esse estímulo, ao invés de ser combatido, ele vai ser aumentado. A resposta é a mesma direção do estímulo. Exemplo, no parto normal, né, nós temos a liberação do hormônio, a citocina, a partir das glândulas pituitárias, aumentando a contração. Então a mulher está para ter o bebê, é interessante que ela tenha esse processo de contração, então ele vai na mesma direção, se produz mais hormônio ainda para atingir o objetivo. Vamos seguir. Ainda nas funções, nós temos as aquisições de experiências que nós iniciamos há pouco a falar sobre isso. Então, gente, as experiências dentro da atividade física, não só na atividade física, mas para o desenvolvimento do indivíduo, é muito importante.
Então, na escola, quanto mais experiências nós tivermos, melhor, né? Isso evita alguns fatores como especialização precoce, inclusive, que falaremos adiante. E temos o controle voluntário do movimento. O controle voluntário do movimento é aquele controle que eu tenho controle sobre ele, mas que vai depender das experiências anteriores, né? No exemplo da criança para transpor a poça d'água, ele sabe que fazendo aquela força, ele passa para o outro lado. O jogador vai fazer um lance no basquete, um arremesso, né? Ele tem que calcular a força para que a bola vá em direção à cesta. Ele sabe o peso da bola e ele sabe a distância. Quanto mais ele pratica, em geral, quanto mais ele pratica, maior vai ser a possibilidade de ele converter o arremesso, tá? Então, por isso que no desenvolvimento do desporto do atleta, eles levam muito tempo para atingir o ápice deles. Então, esse tempo é decorrente de quê? Do número de vezes que ele faz aquele arremesso para automatizar o movimento, para que ele tenha essa destreza de fazer aquele movimento com sucesso. Então, essas experiências são importantes. O controle voluntário do movimento depende dessas experiências e pode ser treinado. Quanto mais nós treinamos, provavelmente maior vai ser o nosso sucesso. Pode passar? A dinâmica seria descrever o processo de controle da homeostase mediante a interação do sistema nervoso e endócrino. Acho que aí nós já falamos desde a primeira aula, né? Mas quem quiser falar de outros aspectos diferentes dos que nós já comentamos, melhor. Caracterizar e exemplificar o processo de retroalimentação negativa, né? Esse processo, só relembrando, ele é responsável pela manutenção da homeostase. Então vamos caracterizar o que é esse processo e exemplos diversos sobre o processo. E depois relacionar a função do sistema nervoso de aquisição de experiências com o desenvolvimento motor e a realidade escolar. Será que nós temos isso na escola? Será que isso é praticado na escola? De que forma isso é praticado na escola? Essa gama de desenvolvimento de experiências motoras, né, vão fazer parte do nosso desenvolvimento motor. Tá? Então aqui a gente encerra a nossa aula e fica a dinâmica para vocês.